Virando o jogo. Apoio Banrisul. Fala, gente, tudo certo? Estamos chegando com Virando o Jogo nessa quinta-feira. Uma quinta-feira que já começa com o D'Alessandro dando coletiva no Beira-Rio. A gente, vai falar um pouquinho sobre o que foi dito pelo agora dirigente colorado nesse momento turbulento e pré-Grenal. Do lado do Grêmio, teve a comemoração ontem dos 122 anos do Tricolor, com uma festa bonita e grandiosa. O presidente Alberto Guerra falou também nos microfones, mas a festa ficou ontem, agora tudo volta a ser Grenal lá na Arena. Para falar sobre isso, repercutir todas essas situações, está comigo o professor Leandro Brandão. Boa tarde, professor. Boa tarde, Maurício Borba, audiência do Virando Jogo. Muitas coisas acontecendo nos bastidores da dupla Grenal, né? E me vem assim na cabeça a perda, né, do octacampeonato para o Inter, onde no Grêmio tudo era oba-oba, festa, parece que já estavam com o espírito que iam ganhar o octa, e acabou que o Inter, muito mobilizado, foi lá e derrubou o Grêmio, né, no gauchão. E está me parecendo muito, né, a mesma história acontecendo agora, com a mobilização que está sendo feita lá do Beira-Rio, e lá do lado da Arena, né, tem festa a semana toda. Eu presenciei algumas na semana, né, moro na frente ali, né, da Arena, no lado ali, e o Grêmio aí em clima de festa, mas merecido, 122 anos, né, não vou dizer que não tenha que ter, só que jogador tem que ser profissional. Acho que eles teriam que preservar mais os jogadores para o Clássico Grenal, que é muito importante, porque vale lembrar que com alguns resultados que possa ter nesse final de semana, o Grêmio pode ficar na zona do rebaixamento, né? Não seria o momento de ter uma festa ou ter uma semana de festa, visto o momento do Grêmio, e do lado do Inter a mesma coisa. Mas antes de mais nada, antes da gente entrar no futebol, quero mandar um abraço para o Roger Machado, que ontem, infelizmente, teve a perda de uma tia, né? Tia dele sofreu um acidente de trânsito e acabou falecendo. Então, toda a solidariedade do Virando o Jogo com o técnico Roger Machado. Brandão, tu tava lá no Leopoldina ontem ou foi só para muitos selecionados? Porque tu é selecionado, isso eu sei. Mas foram muitos selecionados ou tu tava lá? Não estava, né? Isso é uma... eu vejo muitos torcedores também, e até algumas personalidades aí de Grêmio falando que afastaram um pouquinho aquele gremista, aquele torcedor, né? R$ 600 o ingresso. R$ 600 o ingresso, então isso afasta muito, mas em contrapartida eu vi muita gente ali que não vou dizer que não tenha condições de pagar os R$ 600, mas fica meio duvidoso, né? Pô, o cara tá ali, pô, daqui a pouco o cara que tem a vida toda no Grêmio não tá, mas faz parte, né? É do jogo, né? Então, com certeza foi uma grande festa, eu vi algumas imagens, mas não fui na festa, né? Até teve colegas, amigos que me perguntaram se eu ia no banquete ontem, né? Que eles iriam. Eu, não vou, não tenho essa condição para ir nesse momento aí, né? Mas poderia ter ido como imprensa, né? Poderia ter ido fazer aquela cobertura num espaço reservado para imprensa, mas também não decidi não ir aí. Preferi ficar em casa ontem olhando a Libertadores. Ontem o presidente Alberto Guerra até deu algumas declarações, né? Ele concedeu aquela coletiva improvisada de festa, onde todo mundo se reúne na volta dele com os microfones e vai fazendo perguntas. E o presidente Guerra basicamente elegeu já o Marcelo Marques como novo presidente do Grêmio, né? Segundo palavras dele, não existe outro candidato. A compra da Arena já sinaliza que o Marcelo Marques deve ser o presidente do Grêmio. Só tem ele de candidato, as chapas não foram inscritas ainda, mas Tem tempo ainda. possivelmente será o Marcelo Marques aí o único candidato e o presidente do Grêmio. Mas quando questionado sobre como vai ficar o Grêmio para o próximo presidente, se vão ter bases sólidas, se vai ter um trabalho, né? E ele falou que sim, que acredita que vai deixar bases sólidas para o próximo presidente em relação ao trabalho que ele fez no Grêmio e tudo mais. Tu concorda que
vão ter bases sólidas, que o próximo presidente não vai ter incomodação? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Acho que o único fator positivo é que o Grêmio tem um superávit, por mais que se fale que o Grêmio tem problema de dinheiro. Não, o Grêmio teve muitas vendas de atletas da base que deixaram o saldo positivo, né? Tive uma entrevista esses tempos, não faz muito tempo, com o conselheiro do Grêmio, José Gattiboni, e ele, pô, falou tudo o que acontece realmente ali, falou desse superávit que o Grêmio está. Então, acho que é o único fator positivo. O resto, o Grêmio tem que fazer uma reformulação, que é ruim falar, né? Porque houve uma reformulação na gestão do presidente Alberto Guerra, né? Querendo ou não, houve, para mim, de uma forma negativa, inclusive com muitos funcionários de anos de casa não estando mais no clube, que até poderão voltar agora com o Marcelo Marques. Tem alguns amigos que trabalhavam no clube que estão recebendo ligações, já falaram comigo, assim, que eu encontro no dia a dia, né? Mas eu acho que o Grêmio tem que ter uma reformulação geral. Não vai deixar algo sólido para o Marcelo Marques. Acho que o Marcelo Marques é que vai ter que reconstruir a gestão do Grêmio e botar o Grêmio de volta no lugar dele, né? Porque a gente tem 3 anos aí passando muito trabalho e o único fator positivo foi o fator Soares, né? E foi só. De resto, o Grêmio teve esta janela, eu falo que foi uma janela boa, mas uma boa janela para o momento. O Grêmio precisava de caras que vestissem a camisa e saíssem jogando, né? Para tentar suprir o problema de dentro de campo. Mesmo assim, o Grêmio está tendo problemas porque os jogadores são de uma idade mais avançada e qualquer probleminha eles ficam fora, né, para não ter risco de lesão, não ficar muito tempo fora. Então, o que teve, né, na gestão do Guerra nesses 3 anos aí. Eu, assim, em relação, por exemplo, ao problema do Balbuena, é uma situação de jogo, né? Isso é do jogo, né? Do jogo. Como foi agora o Bright White do O jogo. Bright White também é do jogo, mas talvez a idade seja um fator, né, que contribua, mas a esperança do Grêmio, por exemplo, no William para o Grenal, talvez o William seja um jogador de 60 minutos no Grenal. Mas a gente vai entrar nessa situação de campo. É que me chamou a atenção uma das declarações do presidente Alberto Guerra, que normalmente essa declaração é feita por aquele cara que sabe que o trabalho dele é ruim, mas ele acha uma desculpa. Que ele fala, pô, nós pegamos o clube na Série B, tivemos que remontar tudo, visto todo o trabalho que a gente teve, eu acho que a gente vai deixar uma base sólida. Aí que ele entra no assunto de base sólida. Mas parece que ele estava se escondendo atrás do fator Série B, como a maioria dos presidentes, né, que assumem nessa situação, acabam se escondendo. O Marcelo Medeiros foi a mesma coisa, né? O presidente Medeiros, pô, a gente pegou o clube na Série B, e aí depois fomos vice do Brasileiro, por aí vai. Cara, não vai deixar uma base sólida e talvez tenha que ter uma outra reformulação para o ano que vem, né? Isso aí vai ter que ter certo, né? E ainda não tá 100% garantido na Série A do ano que vem. Tem mais esse fator aí, porque agora o Mano Menezes recebeu os reforços, né? E ele vai ter que fazer esse time jogar dentro de campo. O time não joga. O time não propõe jogo dentro da arena, não consegue, não tem articulação, não tem finalização, o time não bate a gol. E isso aí, cada ponto que o Grêmio vai perdendo, vai dificultando mais ainda, né? Então, eu acho muito equivocado. O presidente Alberto Guerra está se escondendo, com certeza, né? Como ele teve seus escudos durante todo esse tempo, Renato, né? Agora usa o Mano, o Filipão. O Filipão, eu não sei por que está no Grêmio, porque não fala nada, né? Ele não põe o rosto à frente, como o D'Alessandro tá se impondo lá no Inter, né? Então, é que, assim, ó, torcedor gremista quer muito, está rezando com certeza que o Grêmio consiga se manter na Série A. Eu ainda tenho expectativa, Maurício. Ainda tenho expectativa que esses jogadores que estão chegando, né, consigam melhorar o nível do time dentro de campo, mas vai depender também do Mano Menezes. E aí, tipo, eu já perdi um pouco as esperanças com o Mano Menezes, né? Até defendi ele por um bom tempo, né, achando que ele fosse dar um padrão de jogo no time, mas realmente não está conseguindo, né? Vamos ver se com o William, Marcos Rocha jogando, né, o Carlos Vinícius na frente marcando gols, né, o Arthur com o Edjar recuperado, a equipe ganha essa qualidade para jogar.
Porque o Grêmio tem que se manter na Série A nessa temporada, senão ano que vem vai ficar muito ruim, né, pro novo presidente, que vai ser o Marcelo Marques, né? E pegar um time na Série B, pô, tu vai investir na Série B? É complicado, né? Então, seria um prejuízo financeiro para 5 anos, o Grêmio cair 2, muito grande. Começando então o assunto Grenal pelo lado do Grêmio, tu acha que um resultado... Porque assim, a gente costuma falar que o Grenal, ele arruma a casa ou ele bagunça de vez a casa, né? Em caso de resultado positivo, tu acha que daqui pra frente o Grêmio vai melhorar? Ou tu acha que vai manter a mesma coisa? Olha, tendo em vista que o Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro, ganhou fora de casa. Resultado que eu falei várias vezes enganoso, né? O Grêmio achou 2 gols em escanteio, pode tomar 2 gols de escanteio, né? 2 falhas, aí o Grêmio fez 2 gols de escanteio, depois num contra-ataque matou o jogo no final do jogo, normal. Mas chegou em casa, já não conseguiu ganhar do Ceará. E não mostrou nada. Porque o Grêmio é esse time de jogar esperando e saindo bem no contra-ataque, né? Bem naquelas, né? Sai no contra-ataque e acha o gol. Então, depois o Grêmio joga contra o Flamengo, acha aquele gol ali de pênalti, onde o Pavon errou em bola e a bola pegou na mão do jogador do Flamengo, pênalti. O Grêmio consegue empatar o jogo, mas já volta para a arena de novo, né? E se escapou de tomar 2-3 aí do Mirassol, que ontem foi muito bem também, né? Empatou em 3-3 depois de estar perdendo de 3-0 o Botafogo. Então, o Grêmio vai jogar no Beira-Rio, né? Eu ouvi algumas pessoas falando que o Grêmio vai propor o jogo. Não, o Grêmio não vai propor o jogo. Uma que o Grêmio não sabe propor o jogo. E o Inter no Beira-Rio vai tentar que ele abafa certamente no começo da partida. Acho que se passar ali, né? A gente sabe que o Inter também tá com muitos problemas, né? Mas dentro de casa acho que a torcida vai empurrar o Inter. Aí o Grêmio vai ter que saber jogar, saber fazer a leitura do jogo, tentar aqueles 15, 20 minutos segurar o resultado ali, né? Não tomar gol, para depois começar a sair pro jogo, né? E aí eu acho que a qualidade ali dos jogadores que chegaram me diz que vai ter um leve favoritismo. Pouca coisa. Acho que hoje seria 51-49 a porcentagem de ambos os lados. 50.1 contra Algo assim. 49.9. Porque tá muito parelho o nível dos dois times. Os dois times não vêm bem na temporada. O Inter agora faz lembrar o Grêmio. A torcida abandonou o Grêmio em determinada época. A torcida abandonou o Grêmio na Copa do Brasil, na Sul-Americana, em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque o time, além de estar muito mal, né, a torcida cansou. E só o fator Marcelo Marques ali com a arena, com o investimento em alguns jogadores ali, a mudança do tratamento dentro da arena que trouxe de novo o torcedor. E o Inter tá da mesma forma, né? Eu tô vendo aí que tem cerca de 40 mil ingressos vendidos, 38 pro Inter e 2 pro Grêmio, e era para ter mais. Mas a torcida parece que também já cansou um pouco, né? Então, eu acho, Maurício, que na realidade não vai mudar ainda nessa partida, tanto pro time do Grêmio, pro time do Mano, até porque tem jogadores que não estão treinando, tem jogadores que a gente tem a expectativa que talvez não entre jogando na partida, né? Então vai levar aí mais umas rodadas para conseguir dar um padrão e aí sim, pô, agora o Grêmio mudou. Se é que a gente vai conseguir fazer, ou melhor, ver esse time mudado. O William até falou, né, no aniversário ontem, lá na festa, que ele tá se sentindo em casa, tá feliz, mas que ele não tem condições de jogar o jogo inteiro, né? O ritmo de jogo muito prejudicado. Tem a expectativa aí que o William tenha condições de uns 60 minutos de partida. Tu começaria com o William titular ou tu colocaria no intervalo? Pode ser uma estratégia para troca, até porque quando a gente olha lá pro banco e olha Amuz, Aravena, cara, não consigo, cara. Eu acho que é a geração errada que eu nasci para jogar futebol, Maurício. Aravena, Amuso. E ainda tem que aguentar o Kiki Oliveira, cara, não, bota 10 minutos o William, né? 10 minutos ele vai fazer muito mais que todos esses jogadores junto aí. Pavon, não tem como. O time do Grêmio é um monte de jogador aí que não tem condição. Bota os guri da base, deixa ali, vai revezar, vai tirar um, bota outro, tira um, bota outro, é melhor, né? Porque a qualidade caiu, né? Caiu principalmente
modernidade de botar os extremas que vão cortar para dentro, vão chutar em gol só, porque eles não têm, e nem bate em gol, né? Não tem assistência, não tem o acabamento, eles não botam um atacante de cara pro gol, com chances reais de fazer o gol. Então, o Willian, se tiver 15, 20 minutos realmente dando um gás, ele vai acrescentar e muito, e pode decidir uma partida. E aí é claro que fica esse grande detalhe. Sairia jogando com o Willian? Eu sairia sempre com o Willian jogando, desde a partida passada. Mas daqui a pouco, se ele não tem as reais condições, pegando um adversário mais cansado, alguma situação de jogo, daqui a pouco tem uma expulsão, e tu bota o Willian para jogar, aí tudo isso é situação de jogo, então seria, para o Mano Menezes, uma carta na manga. Uma carta na manga ter o Willian no banco, e aí, na hora que precisar, botar ele para jogar. Porque tudo vai partir do começo do jogo. Aí tu sai jogando, toma um gol do Inter no começo, e aí já complica a partida. O cara não botou o Willian. Se bem que não vai ser ele, né, o fator. Mas se bem que a zaga do Grêmio hoje tá bem ajeitada, tudo, o meio de campo tá protegendo mais. Mas eu sou sempre a favor de jogar o jogador bom. Jogador ruim, para mim, não é nem para pisar lá, né? Não tem nenhum receio com Noriega e Wagner Leonardo? Nenhum, cara. O Wagner Leonardo, sempre que jogou pelo lado esquerdo, sempre foi bem, né? O momento que ele teve, para mim, não jogou bem pelo lado direito, jogou uma partida bem, aí todo mundo já viu como dá, até dá, mas dificultou em algumas ações que ele tinha que usar o pé direito e já complicou, ficou todo torto para dar um passe, para tentar uma antecipação. Mas pelo lado esquerdo, sem problemas nenhum. Acho que pode jogar, ele pode ter esse revezamento com o Kerman. E o Noriega, as 2, 3 partidas que eu vi dele, foi 2 que eu vi dele, né? Contra o Flamengo e agora contra o Mirassol, um zagueiro muito seguro, sabe jogar, tem a leitura, né? Ele é um jogador que vai acrescentar muito, tanto na zaga quanto como volante. Então, para sistema defensivo, eu acho que dá para confiar no esquema do Grêmio, né? No sistema defensivo do Grêmio ali. Tem que ver agora as outras peças que o Mano vai usar, né? E em caso de um resultado não positivo, o Grêmio afunda de vez? Complica. Tem que demitir o Mano? Complica, mas eu acho que o Mano não cai. Não cai. Eu acho que hoje, bem francamente, assim, se algum dos técnicos caísse no resultado negativo, acho que seria o Roger. Né? Acho que o Roger lá seria muito mais fácil de cair, porque o Grêmio a gente já sabe, é aquele clima de passividade. Não, o presidente Alberto Guerra não demite, ele é capaz de ele ser demitido. E se o Marcelo Marques chegar e falar demite? Mas daí acho que não vai meter. Nesta gestão é difícil, e outra não teria nenhum treinador agora, ou teria que bancar o James Freitas, que para mim fez um baita Grenal, né? Primeiro tempo, pelo menos, no Grenal que ele foi o interino. O Grêmio jogou muito naquele Grenal, mordeu, acabou o empate aquela partida, né? Mas foi um Grenal que o Grêmio jogou com raça, com vontade, né? Mas se bancasse o James Freitas, que é muito difícil também, sabe? Bancar o interino, né? E treinador hoje livre no mercado, né, é difícil de encontrar, a gente não vê uma renovação. E, como a gente fala, né? O tapa-buraco não ia vir aqui para ficar até dezembro, né? E aí o Grêmio também não pode trazer um cara até 2026, a não ser que haja esse consenso que eu acho que não iria ter entre o presidente Alberto Guerra e o Marcelo Marques. Acho que muito difícil, né, ter esse... Tem um cara que já treinou aqui no Brasil e que foi demitido ontem ou anteontem, que é o Bruno Lage, que foi técnico do Botafogo, estava no Benfica, foi demitido. E é um cara que, por conhecer o futebol brasileiro, na teoria ele é algo possível. Dependendo se Marcelo Marques olhar e vamos apostar no português, né? Essa é toda a menção que já deu para ver do Marcelo Marques, né? Ele que é um técnico português, pelo que se fala aí, mas não sei como é que seria com o presidente Alberto Guerra. Eu acho muito difícil o Mano Menezes cair, cara, mesmo com uma derrota, a não ser que fosse um resultado vexatório no Grenal, né? Aí quem sabe, né? Mas fora isso, a passividade que passa a atual gestão, é difícil ter uma coisa assim de vamos demitir o técnico. Até porque muitas vezes ele é o escudo, como foi o Renato, né? Serve de escudo pro presidente. Mas agora a gente tem um recadinho do Banrisul.
Tua vida financeira merece mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar, com tudo o que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Luísa Sonza tem um recadinho para vocês agora e a gente já volta com a segunda parte do Virando o Jogo. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Voltamos com o segundo bloco do nosso Virando o Jogo para Via Condote, em 3 endereços. Galeria 7 de Setembro, Shopping Total e Canoas Shopping. Vestindo grandes homens, Via Condote está sempre presente, vestindo o pessoal do Virando o Jogo. E daqui a pouquinho tem mais 2 lojas da Via Condote aí para vocês. E a gente vai estar lá. Carlinhos, aguarda que a gente vai estar lá, vai fazer vídeo, trazer aqui para o pessoal conhecer. E depois o pessoal vai na Via Condote para garantir o seu look de final de ano aí, sua roupa de final de ano, porque a Via Condote, ela veste grandes homens. E o Inter fez uma coletiva com o D'Alessandro, né? Talvez o único dirigente que não tivesse falado ainda, e o D'Alessandro deu algumas declarações que podem ter animado o torcedor, mas também, Brandão, aquele dirigente colocou panos quentes na situação, tá? Passou o pano? Colocou panos quentes, porque assim, vamos lá. Sobre o momento, né? O D'Alessandro disse: pedir desculpas pelo momento do nosso clube, do time, pelo resultado que a gente vem tendo, reconhecer que o resultado e o rendimento não são do tamanho do clube, pedir ao torcedor para não abandonar. Essa é a primeira coisa. E lá na Rádio Inferno, no pós-jogo, eu tinha dito, cara, traz o D'Alessandro para falar. Porque se o Barcelos fala, o torcedor fecha o ouvido. Se o Bisol fala, o torcedor fecha o ouvido. Se o Mazuco fala, o torcedor fecha o ouvido. Até se o Roger fala, o torcedor fecha o ouvido. Mas o torcedor, ele ainda não separou o D'Alessandro dirigente do D'Alessandro ídolo. E para mim tem uma terceira parte, que é o D'Alessandro jogador. São 3 coisas diferentes. Então, o torcedor ainda não separou. E aí o clube tem que se valer dessa situação e botar o D'Alessandro a falar. Mas assim, lá em São Paulo, tinha que ter tido a coletiva do Roger e um pronunciamento do D'Alessandro. Que quando tu tem um problema, tu não precisa ficar... Os repórteres vão ficar fazendo basicamente as mesmas perguntas, com todo o amor que eu tenho à classe, mas vão ficar basicamente fazendo as mesmas perguntas. Cara, faz um pronunciamento. Cara, desculpa pelo resultado, isso não é o Inter. Hoje foi um dia não, foi uma noite para esquecer, mas a gente vai estar focado no Grenal e bababá, aquilo ali que a gente conhece. E não foi isso que aconteceu. Talvez o Inter acordou nessa semana e entendeu. Pô, peraí, a gente tem que colocar o cara a falar. Eu acho que no Grêmio poderia ter acontecido isso com o Filipão também. O Filipão falou antes do jogo contra o Mirassol. Mas foi naquela passagem de zona mista que a gente conhece, né? Que aquela passagem de zona mista é quando tu encontra um amigo no mercado. Tá, tudo bem. O Filipão não tá sendo o Filipão que a gente conhece, né? Mas também deve ser, sei lá, se ordens superiores, né? Mas é bem isso. Acho que a figura do ídolo, né, do clube, que tem muitos títulos, acho que é importantíssima para chamar o torcedor também. Tentar resgatar ele, não deixar a parte negativa tomar conta do clube.
E tanto o Alessandro como o Filipão, nesse momento, né? Acho que seriam duas figuras importantes para levantar o torcedor, para o torcedor acreditar no clube, né? E o Alessandro já está fazendo isso, né? O Grêmio ainda está. O Grêmio, o fator externo que aconteceu com o Marcelo Marques, com a compra da Arena, que mudou, né? Porque o Grêmio também estava nessa. Com a falta da credibilidade, né? E o torcedor estava abandonando o clube. Tivemos jogos aí na Arena com 12, 13 mil pessoas, né? Que não pode acontecer, né? Mas o D'Alessandro tomou parte aí, né? Por ser um grande ídolo do clube, né? Jogador aí que ganhou bastante coisa, que tem muita moral com o torcedor. E é como tu falou, né? O torcedor não quer ouvir o presidente, o vice, o treinador, mas vai ouvir o D'Alessandro, né? Inclusive o D'Alessandro falou assim: peço para o torcedor acreditar porque já tivemos momentos muito piores dentro do clube. Eu vivi, eu posso contar. Temos que correr. O torcedor não nos cobra de perder. O torcedor entende. O torcedor cobra a forma que se perde. Cara, é isso que precisava ser dito depois da derrota contra o Palmeiras. Na Allianz Parque, precisava ser dito isso pro torcedor. E não foi. Então, a direção, ela acertou em colocar o D'Alessandro, ou melhor, a assessoria, né, acertou em colocar o D'Alessandro, mas de forma atrasada. Isso deveria ter acontecido na Allianz Parque mesmo. Assim como o Filipão, depois da derrota com o Mirassol em casa, é uma semana Grenal. E a gente tem dois, um é diretor esportivo, o outro é coordenador de futebol, eu acho, lá no Grêmio, né, o Filipão. Mas são figuras que sabem o que representa o Grenal. Então, os dois deveriam ter falado pós as derrotas. Mas esses insucessos, né, tanto do Grêmio quanto do Inter agora, que perdeu pro Palmeiras, aí acho que tem que ter uma influência, né, externa. Não deixar o treinador com 100% da autonomia. Porque você não pode ir para um Allianz Parque jogando com 3 atacantes e um meia que não vai marcar. Exato. E é o mesmo esquema que o Grêmio vinha jogando do Mano Menezes, com 3 jogadores, 2 de beirada, que eles inventaram esses de beirada, que não são ponteiro nunca. Esses extremos não são ponteiro. Ponteiro é aquele ponteiro esquerdo, ponteiro direito, que é lá no fundo e cruzava pro centroavante. Esses caras não são de cruzar pro centroavante. Não são nem de bater em gol, né? Então não sei o que fazem ali. E aí tu vai com 3 jogadores avançados e um meia. O Grêmio tinha o Cristaldo como esse meia. Teve o Riquelme em algum momento, né? Tentou o Monsalve. E 2 volantes. Então tu foi para um jogo contra o Palmeiras, como o Grêmio foi em outros jogos aí, com meio de campo totalmente desprotegido, com um time muito ajeitado, um time muito bom. A gente viu ontem o jogo do Palmeiras no Monumental de Nunes com 85 mil pessoas e batendo o River lá. Não pode, tem que ir fechadinho, né? Joga para ter um contra-ataque, buscar um gol ali no contra-ataque, numa bola parada. Então, tanto o Inter como o Grêmio, que foi, para mim, são espelhos nessa temporada aí, tem que ter um Filipão se metendo sim, né? Quando ele veio, eu já achei, não vai dar certo o Filipão com o Mano Menezes. Mas tá dando certo por quê? Porque o Filipão tá na dele. Ele é a figura que o atleta chega no vestiário, o guri da base chega no vestiário e olha, o Filipão aqui no vestiário. Para mim tá sendo esse o papel do Filipão. Agora ele, sabe, ou um diretor de futebol, mas tu olha o diretor de futebol, aí tu pega um vice-presidente de futebol, tu pega o presidente, não tem. Muito amadorismo. Sabe o que eu acho? Que o vice, o diretor de futebol, quando eles entram no vestiário, eles... o Filipão aqui no vestiário. Né? E com todo respeito, até conheço eles de outros tempos que eu nem sabia que eram envolvidos na direção do Grêmio. Né? Nem sabia, né? Até conheço, mas, cara, não tem. É muito diferente no jogador. E uma que o jogador o jogador de futebol já dentro do vestiário não gosta de dirigentes, de um monte de gente dentro do vestiário, né? Sabe? Começa por aí. Aí tu chega lá e tu olha, mas quem é o fulano? Aquela brincadeira que a gente fala, mas jogou aonde? Né? Tomou Gatorade com quem? Fez gol em quem? Tem uma coisa que o Paulo Autori fazia no Inter na época do Mano Menezes. Nenhum repórter pisava no gramado. Nenhum repórter podia pisar dentro das 4 linhas. E ele falava assim, isso aqui é um território sagrado. O gramado é algo sagrado. Só quem já foi campeão e quem joga pode pisar aqui. E o vestiário ele tratava da mesma forma.
O vestiário é fechado, não tem que estar entrando dirigente, não tem que estar entrando... a tia da limpeza tem mais moral para entrar no vestiário do que dirigente. Até porque, né, se modernizar o futebol nas 4 linhas, com sistema tático europeu, com várias coisas, isso aí também tem que modernizar, porque antigamente o repórter estava no vestiário, no banho, fazendo entrevista com o jogador, era amigo do jogador, sabia coisas pessoais do jogador, e não vou dizer que agora queima o jogador, mas era muito diferente. Tu não ia falar mal do jogador, tu ia expor ele na imprensa, né? Porque dali no domingo tu tava com ele dentro do vestiário. Tava com ele de novo, então até isso mudou no futebol, então, né? Tá certo. Mas tu falou algo de modernizar a questão tática e tudo mais. Cara, o Inter tá treinando num 3-5-2, tá? Num 3-5-2. E eu acho que o Roger tá acertando exatamente porque vai lotar o meio-campo e o Grêmio não joga mais com os 2 pontas. Então vão ter 3 marcadores para 2 atacantes e uma superioridade numérica no meio-campo. Talvez o Mano tenha que preparar algo diferente pro Grenal, caso o Roger venha com 3-5-2. Para finalizar o virando jogo, o que te parece isso? Eu até olhei vídeos sobre isso hoje, né? Tava olhando ali o espelho de Grêmio e Inter para ver quem ia jogar, tentando explorar tal lado, né? O Mano vai ter que achar uma situação, né, que consiga furar esse bloqueio do Inter, porque, por exemplo, pelo lado do William ali, se o William jogar, ou se for o Kiki Oliveira, tem o Vitão que é mais rápido, né? E eu acho que o Grêmio tem que explorar, apesar que eu vou dizer que eu até gosto do futebol do Juninho. Eu acho, não vi ele, eu gostei das vezes que eu vi ele jogar. A princípio é Juninho, Mercado e Vitão. E o Juninho é um jogador que é mais lento, então o Grêmio tinha que explorar esse lado ali. E aí tu vai olhar, não tem esse lado para explorar, lado direito. E aí já complica, se eu for explorar o lado esquerdo, que o Vitão é mais rápido, né, ainda tendo uma sobra do mercado, possivelmente, já complica. Então, possivelmente, né, o Grêmio vai jogar no 4-2-3-1, que é o esquema que o Mano utiliza direto no Grêmio. Acho que ele tem alguma coisa dizendo lá que tem que ser o esquema do Renato, né? Continua sendo esse esquema. Eu gostaria de ver um 4-4-2. Mas ele vai botar uma linha de 3 atrás. Ele vai ter o Marcos Rocha, o Noriega e o Wagner Leonardo. E vai liberar lá, nessa esquerda, o Marlon, para bater ali com o lado mais direito do Inter, né? Mas, no meio de campo é que fica a preocupação, né? Porque se o Grêmio tiver 4 ou 5 jogadores no meio de campo, tem jogadores ali com muito mais ofensividade do que marcação. E aí, olha o que a gente vai dizer e muita gente fala. Se ele retirar o Dodge do time, o Grêmio perde o jogo. Se retirar o Dodge. Porque o Dodge é o único cara que realmente corre, marca, pega, se doa o time e não joga. Ele marca, ele dá isso aí. Ele faz os outros jogadores jogar. Então o Grêmio já teve esse erro em vários grenais de não marcar o Alan Patrick. Se o Alan Patrick tiver numa boa tarde e noite, né, não tiver marcação, aí o Inter pode ter uma superioridade muito grande na partida. Então, o Mano Menezes tinha que botar o Dodge para ser o marcador aonde vai o Alan Patrick, ele vai, e os outros jogadores fazem as funções no setor. Tem a coincidência do primeiro turno, né? Que o Grêmio chega no Grenal depois de um 4-1 contra o Mirassol e o Inter chega de 1-0 contra o Palmeiras. Agora, o Grêmio chega de 1-0 contra o Mirassol e o Inter de um 4-1 contra o Palmeiras. Mas tardou, mas ela chegou. A semana Grenal começou na quinta-feira, mas começou reflexo do momento dos times. Brandão, obrigado. Valeu. Que a casa é tua, quando quiser, não precisa nem ligar, é só chegar aí na porta. Beleza. Agora já sabe onde é que é. Então, vamos junto. Amanhã estaremos aqui novamente, acredito que porque o Barbosa possivelmente vai acusar uma lesão posterior, um desconforto. O Barbosa vai acusar um desconforto, alguma coisa assim. Amanhã estaremos aqui para finalizar a semana de Virando o Jogo e projetar o que vai ser esse Grenal 4-4-8 no Beira-Rio com previsão de chuva, o que pode ser mais um ingrediente para o Grenal do FGTS, o Grenal da fila do Cine. Valeu? Então amanhã, a partir das 2 horas, estaremos aqui na RS Play, canal 224 da NET, e também no YouTube do Virando Jogo, @virandojogo.tv lá no YouTube. Eu sou Maurício Borba, valeu, até amanhã!
Virando o jogo. Apoio Banrisul.